Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando na estreia do Besouro Azul. Então, vamos lá! Então pessoal, a estreia do Besouro Azul foi uma estreia acima das expectativas. Tinham muitas pessoas antes do filme chegar falando que ele ia estrear em torno dos 12, 15, 18 milhões de dólares. O filme acabou fazendo bem acima disso, só que isso não nega o fato de que a estreia foi muito ruim também para DC. Porque mesmo tendo ficado acima das expectativas, o filme foi um dos piores, foi uma das piores estreias do gênero de super-heróis. O filme abriu com 25,4 milhões de dólares em território americano, que foi o maior território, obviamente, que ele estreou. 25,4 coloca ele em uma posição bem ruim, como a segunda pior abertura dos filmes da DC desde o início desse universo DC que a gente viu aí, que começou lá com o Homem de Aço do Zack Snyder. E eu fiz um gráfico aqui para vocês darem uma olhada com todas as aberturas dos filmes da DC desde então, começando pelo Homem de Aço acima dos 100 milhões, aí o Batman vs Superman com 166 milhões, aí Esquadrão Suicida com 133, Mulher Maravilha com 103, Liga da Justiça, que foi a primeira grande queda que a gente viu, para 93 milhões, um filme que deveria ter aberto acima dos 200 milhões facilmente, considerando o resultado que outros filmes de grandes grupos conseguiram trazer. Depois Shazam com 53 milhões, Aves de Rapina com 33 milhões, Mulher Maravilha 1984 com 16 milhões, Esquadrão Suicida com 26 milhões, o Esquadrão Suicida do James Gunn e não o Esquadrão Suicida do David Ayer, que teve um resultado muito melhor. Depois o Batman com 134 milhões, Adão Negro com 67 milhões, Shazam 2 com 30 milhões, o Flash com 55 milhões e agora o Besouro Azul, como eu falei, com 25,4 milhões. Então o resultado não foi nada positivo. O orçamento do filme de 104 milhões de dólares até é um ponto positivo, considerando que muitos outros filmes do gênero de super-heróis custam na casa de 150, 180, até 200 milhões, como a maioria dos filmes da Marvel, por exemplo. Só que se a gente olhar o resultado final de todos esses filmes da DC, o filme ainda tem uma longa jornada para não se tornar o maior fracasso até então, Porque se a gente olhar, os filmes da DC estão praticamente em queda livre depois daqueles primeiros filmes que foram muito bem sucedidos, Como eu já citei, Homem de Aço não foi tão bem sucedido assim, Batman vs Superman também não, mas em termos de volume dá pra gente ver, que o universo da DC realmente caiu bastante nos últimos tempos. Então o Besouro Azul, resta a gente ver como vai ser o andar da carruagem daqui pra frente, se o filme vai conseguir ter quedas positivas ou se ele vai despencar nas próximas semanas, mas a chance do filme conseguir se pagar não é boa, porque o filme precisa de pelo menos uns 260, 300 milhões de dólares com esse orçamento, considerando o marketing, considerando tudo que está acontecendo. Então o filme dificilmente vai conseguir se pagar, porque ele precisa ter um multiplicador muito bom para isso. E se a gente olhar o ano de 2023, os filmes de super-herói, o filme ficou na última posição, atrás do filme do Homem-Aranha, que fez 120 milhões, que seria o segundo filme do Miles Morales, depois Guardiões da Galáxia com 118 milhões, Quantumania com 106 milhões. Aí a gente tem uma diferença muito grande entre os filmes da Marvel, que estrearam todos acima de 100 milhões, e os filmes da DC, que o Flash abriu com 55 milhões, depois o Shazam 2 com 30 milhões, e agora Besouro Azul com 25,4 milhões. Então a gente vê uma diferença muito grande, mesmo que os resultados da Marvel não tenham sido sensacionais esse ano também, só que a gente vê que em termos de abertura, os filmes tiveram resultados muito melhores. E na segunda posição, perdendo a liderança no seu quinto final de semana, ficou o filme da Barbie, com 21,5 milhões de dólares, caindo 36% mais uma vez. Então as quedas de Barbie estão sendo sempre nessa faixa de 35 a 40 e poucos por cento, quedas muito positivas. E o filme chega a 1,279 bilhão de dólares. O filme tá voando nas bilheterias e tá se tornando cada vez mais um dos grandes filmes de todos os tempos. Se a gente der uma olhadinha no Clube do Bilhão, na semana passada eu esqueci de atualizar essa lista, então me perdoem aí, eu vou atualizar dessa vez para vocês o Clube do Bilhão com o resultado do filme Barbie, que chegou nesse final de semana
a 21ª posição de todos os tempos. O filme conseguiu ultrapassar muitos outros filmes gigantescos. Alguns dos filmes, por exemplo, que foram batidos pelo filme da Barbie são A Bela e a Fera, Os Incríveis 2, Velozes e Furiosos 8, Homem de Ferro 3, Minions, ainda bem, né, que bateu o filme dos Minions, Guerra Civil, Aquaman e Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. E os próximos filmes que devem ser ultrapassados aí pelo filme da Barbie são o filme Frozen, que é o próximo na lista, é o 20º colocado. Depois a gente tem Jurassic World 2, Star Wars 8, Harry Potter 7 parte 2, Pantera Negra e finalmente o filme do Super Mario na 15ª posição. O filme do Super Mario tá cada vez mais perto, né? O filme da Barbie tá chegando aí no resultado final e já é quase uma certeza que ele vai conseguir bater, né? O filme da Barbie deve ficar na posição de número 14 ou 15. E tem um comparativo bem legal que eu tô fazendo toda semana, comparando o lançamento de Barbie com outros grandes lançamentos da Warner, semana após semana. No final de semana 5, a distância continua muito grande. A gente tem o filme da Barbie com 21 milhões, o Harry Potter 7 parte 2 com 7 milhões de dólares, o Batman vs Superman com 5 milhões de dólares, o Cavaleiro das Trevas Ressurge com 11 milhões de dólares, e finalmente o filme do Cavaleiro das Trevas com 16 milhões de dólares. Então não só o filme da Barbie já está com um valor acumulado maior do que muitos desses outros filmes, mas continua trazendo números melhores semana após semana. E no fim de semana 5, mais uma vez o filme da Barbie ficou dentro do top 10, ficou na 8ª posição, né, entre os maiores quinto finais de semana de todos os tempos, ficou atrás, obviamente, de Avatar, Avatar 2 e Titanic, que estão sempre aí na liderança, com 42, 32 e 30 milhões de dólares, então o James Cameron, em termos de longevidade nas bilheterias, ele é o melhor de todos os tempos. A gente vê por aqui, né, os 3 primeiros filmes são do James Cameron. Depois a gente tem Top Gun Maverick com 29 milhões, Pantera Negra com 26 milhões, Star Wars Episódio 7 com 26 milhões também, Sexto Sentido com 22 milhões de dólares e finalmente o filme da Barbie com 21 milhões de dólares. O Sexto Sentido foi um fenômeno nas bilheterias porque ele não teve uma abertura gigantesca, mas ele ficou ali na casa dos 26, 25, 24, 22. As quedas foram muito pequenas e o filme conseguiu um resultado sensacional. Em território chinês, o filme da Barbie chega a 34 milhões de dólares e aqui no Brasil chega próximo dos 42 milhões de dólares para um total internacional de 711 milhões de dólares. Um resultado realmente fenomenal, né, para esse filme da Barbie, que não só teve um apelo muito grande em território americano, como teve um apelo muito grande mundialmente também. Isso mostra, né, não só que o filme está sendo muito bem aceito, como também o ícone internacional que é a Barbie. E no semana após semana a gente vê que a evolução continua sendo muito boa. O filme foi de 337 para 774, depois para 1,031 bilhão, 1,184 bilhão e agora 1,279 bilhão. Um aumento de 95 milhões do final de semana passado para esse, né? Para a semana que vem eu espero mais uns 60 milhões, depois mais uns 40, porque as quedas estão sendo muito baixas, então o filme deve continuar trazendo muito dinheiro. Eu tô vendo ainda pessoas falando que não assistiram o filme da Barbie e que querem conferir. Só que nesse mesmo período, o filme do Super Mario teve uma performance superior, porque enquanto o filme da Barbie cresceu 95 milhões, o filme do Super Mario cresceu 133 milhões. Né? Então, nesse mesmo período de 7 dias, o filme do Super Mario teve uma performance melhor porque estreou em alguns países. Só que mesmo assim, o filme da Barbie hoje com 1,279 bilhão contra 1,155 bilhão do filme do Super Mario, exatamente com os mesmos dias de lançamento. Né? Então, como eu disse, o filme da Barbie está se aproximando rapidamente. E agora a gente entra no Oppenheimer, né, o filme que está sempre atrás da Barbie, justamente isso que eu queria abordar aqui hoje, os maiores filmes que não bateram a primeira posição nas bilheterias, né, eu coloquei aqui os 6 primeiros. A gente tem na primeira posição o filme do Oppenheimer com 285 milhões de dólares, aqui eu tô falando em território americano, porque eu tô falando obviamente da primeira posição do mercado norte-americano. Então a gente tem Oppenheimer com 285, o filme Sing com 270 milhões, que estreou lá em 2016. Lembrando, todos esses filmes
não atingiram em nenhuma semana. Eu não tô falando somente o filme que não abriu na primeira posição. Esses filmes em momento algum atingiram a primeira posição e mesmo assim tem bilheterias gigantescas, né? Na terceira posição, Casamento Grego, que foi um fenômeno absurdo em 2002, fez 241 milhões de dólares sem nunca atingir a primeira posição. Alvin e os Esquilos 2, com 219 milhões, Alvin e os Esquilos com 217 milhões e Nasce uma Estrela com 215 milhões. E é interessante que se essa lista fosse do mundo inteiro, a gente teria na primeira posição um dos filmes da Era do Gelo, na segunda posição o Oppenheimer e na terceira posição o filme Interestelar. Então Interestelar também está nessa lista, nunca atingiu a primeira posição nas salas de cinema e conseguiu trazer uma bilheteria acima dos 600 milhões de dólares. Isso é impressionante para a gente ver que os filmes do Christopher Nolan podem não ter aquela enxurrada de pessoas, aquelas estreias de 100, 150 milhões de dólares, só que eles têm uma longevidade muito grande porque as pessoas gostam de conferir os filmes dele. Aí, dando uma olhadinha no avanço semanal do Oppenheimer, né, no mercado internacional, a gente tem, ele foi de 174 para 400, para 552, para 649 e finalmente para 717 milhões de dólares. Né, o filme provavelmente vai bater Guardiões da Galáxia, que é um resultado sensacional, né? O filme vai entrar no top 5, provavelmente, do mercado mundial, o que é algo bem inesperado, né, para um filme do Oppenheimer. Se a gente olhar as outras grandes biografias, né, de pessoas históricas lá dos Estados Unidos, não é tão comum assim a gente ver uma bilheteria como essa. O teto geralmente é na casa de 300, 400 milhões, que eu acho que era a bilheteria que muitas pessoas esperavam para Oppenheimer. E comparando com os outros filmes do Christopher Nolan, a gente vê Oppenheimer com 717 milhões, Tenet com 365 milhões, Dunkirk com 526, o filme bateu Interestelar, que tem 693 milhões, A Origem com 869 milhões, O Grande Truque com 109 e Insônia com 113 milhões. Obviamente excluindo os filmes do Batman, né? O Batman 2 e o 3, né? O Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge bateram a marca de 1 bilhão. E finalmente aqui, as maiores bilheterias R-rated lá dos Estados Unidos, ou seja, filmes para maiores, né? Se a gente for olhar, o Coringa com 1,074 bilhão, Deadpool 2 com 785 milhões, Deadpool com 782 milhões, Matrix 2 com 741 milhões, Oppenheimer com 717 milhões. Então o filme bateu It a Coisa e bateu Detetive Chinatown e o filme se encontra hoje na quinta colocação, só que ele continua escalando bastante. Ele vai bater os dois filmes do Deadpool provavelmente e vai ficar atrás somente do filme do Coringa. Então muito bom, né, para a Universal, que tem agora um grande sucesso, né, um sucesso gigantesco nas suas mãos. E o Christopher Nolan, né, que com o acordo que ele fez ali com a Universal, ele vai botar uma grana absurda no bolso. E continuando, né, o novo filme das Tartarugas Ninja fez mais 8,4 milhões de dólares e chegou a 118 milhões de dólares nas bilheterias. O filme não vai se pagar provavelmente, né, porque o filme custou 70 milhões. Se a gente considerar mais um orçamento enxuto aí de 50 milhões de marketing, o filme precisa de muito mais do que 200 milhões para se pagar. Provavelmente isso não vai acontecer, nem que o filme tivesse que chegar na casa dos 200 milhões, já parece algo difícil de acontecer a partir desse momento. Né, o filme não vai se pagar, mas é um filme que eu tô vendo muitas pessoas gostando bastante, é um filme que pode elevar a marca, né, Tartarugas Ninja, e quem sabe uma possível sequência traga muito mais dinheiro, assim como aconteceu com o Homem-Aranha do Miles Morales, que praticamente dobrou a bilheteria do primeiro para o segundo. O ponto mais importante, né, de um primeiro filme é justamente agradar o seu público. Assim como aconteceu, né, com Dungeons and Dragons, talvez se eles lançarem o filme numa Netflix, né, se o filme conseguir ganhar uma popularidade gigantesca, uma possível sequência traga muito mais dinheiro. E fechando o top 5 ficou o filme Strays, com Will Ferrell e com o Jamie Foxx. Né, é um filme que não dá para analisar muito bem, porque é um filme diferente, né? O filme abriu com 8,3 milhões de dólares, com um orçamento de 46 milhões, né? O filme chega a 10,5 milhões no mercado internacional, então provavelmente ele não vai se pagar também, ele precisa de um multiplicador 4 só para chegar no seu orçamento, o que parece impossível a essa altura, muito menos bater a marca ali dos 100, 120 milhões
que é o que o filme precisaria para se tornar lucrativo. E um filme que continua dando bastante o que falar é o filme Meg 2, né, que é o filme do Mega Tubarão. O filme chegou a 316 milhões de dólares, principalmente por causa do seu apelo internacional. Ele não é um gigante sucesso, como tem muitas pessoas falando por aí. Ele ainda está longe do resultado do primeiro filme, mas é um filme que tem um apelo internacional muito grande que eu acho que vai continuar trazendo dinheiro nas próximas semanas. Depois, outro filme que ainda tá no top 10, mas que já é um dos maiores desastres da história do cinema, o filme Mansão Mal-Assombrada, com 85 milhões de dólares, com um orçamento de 150 milhões, então o filme não tá nem próximo de chegar ao seu orçamento, muito menos de dobrar o seu orçamento, muito menos de pagar o seu marketing. Eu diria que a Disney vai perder pelo menos uns 100 milhões de dólares com esse filme. E o Missão Impossível, né? O Tom Cruise não conseguiu atrair o público do Top Gun Maverick. O filme tem somente 541 milhões de dólares internacionalmente, que é um resultado muito pior do que dos seus antecessores. Eu vou deixar o quadrinho aqui se vocês quiserem dar uma olhada. Eu fiz o acompanhamento de todos os filmes da franquia Missão Impossível. E outro filme que continua andando devagarzinho, né, para um sucesso mediano, digamos assim, é o filme Elementos, que chega a 458 milhões de dólares. Eu não acho que o filme vá se pagar somente nas bilheterias, mas os filmes da Pixar têm um apelo gigantesco no Disney Plus, né? Obviamente que eu não levo isso em consideração aqui no Clube da Bilheteria, mas considerando que os últimos filmes da Pixar tinham sido lançados diretamente e que o filme do Lightyear foi um fracasso gigantesco nas bilheterias, eu acho que esse resultado é bastante surpreendente, porque ele teve pernas gigantes, né? O filme não teve uma estreia tão positiva e mesmo assim tá próximo da marca dos 500 milhões de dólares. E finalmente, vamos dar uma olhadinha no top 5 dos Estados Unidos em 2023, começando obviamente pelo filme do Super Mario, que está aproveitando a sua última semana na liderança do mercado norte-americano com 574 milhões, porque o filme da Barbie está bem próximo com 567 milhões de dólares. Depois disso vem o Spider-Man Across the Spider-Verse com 380, Guardiões da Galáxia Volume 3 com 358 e A Pequena Sereia com 297 milhões, que é outro filme que vai perder a posição na semana que vem para o filme Oppenheimer. Então, na semana que vem, a gente vai ver Barbie na primeira posição e Oppenheimer na quinta posição, coroando de vez o Barbenheimer como o maior evento cinematográfico do ano. E ao redor do mundo inteiro, né, a gente tem também o Super Mario na primeira posição. Pode ser que até a semana que vem ele já tenha perdido essa liderança, pode ser que ainda não tenha acontecido, mas o filme tem hoje 1,358 bilhão, contra 1,279 bilhão da Barbie, 845 milhões de Guardiões da Galáxia, 719 de Velozes e Furiosos e 717 de Oppenheimer. Então Oppenheimer vai tomar a quarta posição já na semana que vem também, né? Então muito surpreendente a gente ver Oppenheimer na quarta posição, Barbie na primeira posição, Super Mario na segunda posição, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas apostariam em outros filmes para estarem nessas primeiras posições, mas de qualquer forma eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse final de semana nas bilheterias. O que vocês acharam, né, principalmente do resultado do Besouro Azul e o que vocês acham dessa longevidade do filme da Barbie e do filme Oppenheimer. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.